single day. I'm gonna make... Você sabia que metade dos bilionários dos Estados Unidos são judeus? Você não sabia? Você sabia que a população dos judeus nos Estados Unidos é apenas 2% da população, mas metade dos bilionários são judeus? E 25% dos americanos mais ricos são judeus. Por quê, hein? Por que algo tão desproporcional? Por que os judeus são tão ricos? Isso se reproduz em outros países também. Muitas das maiores riquezas estão concentradas nas mãos dos judeus. Ainda que eles sejam ainda poucos, né? Acho que no Brasil chega a 200 mil. Por que isso acontece? Eu não estou aqui reclamando, não. Muito pelo contrário. Eu não tenho nenhuma antipatia pelo povo judeu, não. Ao contrário. Eu queria que você pensasse nisso. Por quê? Como pode um povo tão perseguido por milhares e milhares de anos, um povo que viveu sem terra por mais de milhões de anos, foi massacrado e ao longo da história ser tão bem-sucedido, tão rico, tão poderoso? Como pode? Ora, tem uma lição. Tem uma lição. Vamos lá. Há um texto na Bíblia Sagrada que diz que o judeu, eles creem e se apoiam nisso. Que fala assim: o Senhor te porá por cabeça e não por cauda. E só estarás em cima e não embaixo. Se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno, para te guardar. Está lá escrito em Deuteronômio 28. Você pode conferir depois. Esse versículo resume muito bem o que se passa na cabeça da maioria. Eles têm a consciência, a crença, a mentalidade de ser cabeça, de tomar posse, de serem independentes e não ficar por baixo de ninguém, não ficar dependendo de ninguém. Isso não é arrogância, isso não é orgulho, isso é o próprio Deus. E essa promessa se estende hoje para os judeus espirituais, que somos nós. Os da fé é que são filhos. Nós que temos fé, você como uma pessoa cristã ou uma pessoa que tem fé, você tem a mesma fé, você também é herdeiro desta promessa. Mas por que ainda muita gente ainda estão atrasado de garantir o seu lugar na sociedade, de ser cabeça? Por quê? Porque, infelizmente, aqui mesmo no Brasil, nós temos que lutar muito contra a cultura que foi instalada na nossa criação, enquanto que a cultura do judeu é de ser cabeça, é a de ter o seu próprio negócio, ser independente, não depender de ninguém. Até hoje, no Brasil, a cultura é totalmente diferente, né? A cultura é de você trabalhar, a de você viver de uma carteira assinada, né? Enquanto eles têm essa cultura, a nossa cultura que foi instalada aqui na nossa cabeça foi exatamente o oposto. Foi a cultura da dependência, a cultura do Bolsa Família, a cultura do Minha Casa Minha Vida, a cultura de você procurar um emprego. Estuda, meu filho,
para que você tenha um bom emprego. O brasileiro não foi ensinado a ser independente. Não. Nós fomos ensinados a estudar e acatar ordem e trabalhar. É a mentalidade do escravo, é o escravo melhorado. Hoje, a maioria tem a cabeça do escravo melhorado. Você vê, o brasileiro recebe e ele vai lá e compra uma TV enorme para pôr na sua casa. Ele não pensa em investir, ele não pensa em se tornar, é, em se tornar independente, ele pensa em fazer um bico, né? Ele não acredita no seu potencial para ser cabeça. Então, essa mentalidade vem sida superada pela palavra de Deus, que diz: o Senhor te porá por cabeça e não por cauda. Deus também diz que se você obedecer à palavra dele, você vai emprestar a muitas pessoas e não vai tomar emprestado. Está escrito. Mais de 50% da população vive de empréstimo, vive de crédito, ao contrário do que está escrito na palavra de Deus. Então, essa mentalidade tem que mudar. Se você quer mudar a sua história, você tem que mudar a sua mentalidade. Você tem que mudar, você tem que pensar como Deus quer que você pense. Por isso é importante você conhecer a palavra de Deus. Deus quer escrever a palavra dele na nossa mente. Mas se você ficar vivendo dos noticiários, das crises, do que dizem, né? A mentalidade de escravo, você vai continuar só trabalhando pelo direito de existir. Aliás, você vai pagar para trabalhar. Tem muita gente pagando para trabalhar. Muita gente paga para trabalhar. Porque o que você gasta para trabalhar é o que você ganha no final do mês. É justo isso para você? Imagina. Então, se você não se revoltar contra isso, se você não despertar e falar isso é verdade, se você não despertar para isso, você vai continuar com essa cabeça de escravo e com essa vida de escravo. Não adianta ter raiva do governo, não adianta se revoltar com o político. É melhor abrir os olhos, abrir a cabeça e perguntar o que você tem que fazer de diferente para você ser cabeça. Um beijo, Helena Araújo, siga meu canal, se inscreva. Tchau, tchau.